A primeira pauta, então a gente vai passar por uma história, uma pequena história. Nós temos aqui a posse de Barroso na presidência da República. Desculpa. Ato falho. Calma. Ato falho. Não é presidente, é na presidência do Supremo. Mas a presidência do Supremo, para nós, para vocês, a todos os brasileiros, ela vale muito mais hoje do que qualquer outro cargo de representante eleito. E olha aqui, festa da democracia, mais de 1.000 convidados, a posse de Barroso na presidência do STF, que vai durar 2 anos, e o Fachin como vice. Barroso é aquele, meus queridos, que venceu os bolsonaristas, que venceu o bolsonarismo, que fez um discurso recentemente falando na defesa da democracia, defesa da humanidade. Olha só, ele está defendendo também a humanidade, segurança da humanidade. E vai ter a Maria Bethânia lá para fazer uma performance artística. Eu estou vendo aqui essa posse, estão falando que custou R$10.000 aos pagadores de impostos. Acho que esse número é mais alto. Acho que esse número... Duvido que os vinhos que eles sirvam lá custam menos do que R$500.000 cada vinho. Então, já tem uma dúvida com relação a esse coquetel de posse. Mas ele vai ser oferecido também pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Veja só. Isso acontece ao mesmo tempo em que Lula, pode chamar outra matéria aqui, diz que mudou o critério para escolher o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Então lembram que o movimento negro chamou ativistas, mais de 30 ONGs, mais de 30 entidades, e ele falou que, não é assim não. Ele não vai escolher baseado nessa pressão. E eu quero colocar para vocês um vídeo do Lula a respeito deste momento. Fácil. Mulher e homem tem que ganhar igual e exercer da mesma função. Mas vocês sabem que nem dentro do jornalismo isso acontece. Presidente, em nenhuma profissão. Aproveitando o ensejo da diversidade no Supremo, o senhor pode escolher uma mulher para cá? Deixa eu lhe falar, o critério não será mais esse. Eu estou muito tranquilo, por isso que eu estou dentro. Eu vou escolher uma pessoa que possa atender aos interesses e expectativas, do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil. Uma pessoa, que tenha respeito com a sociedade brasileira. Uma pessoa que tenha respeito, mas não medo da imprensa. Uma pessoa que vota adequadamente, sem precisar ficar votando pela imprensa. Então eu vou escolher. Já tem várias pessoas em mira. Já tem várias pessoas. Não precisa perguntar essa questão de gênero ou de cor. Eu já passei por tudo isso. No momento certo, vocês vão saber quem que eu vou indicar. E eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer. Impressionante como ele se sai tranquilamente dessas encalacradas. Ele não é racista, ele não é misógino, ele é o Lulinha. É interessante porque na campanha do Lula ele dizia que não ia indicar amigos, que, enfim, ia ser extremamente criterioso na hora de indicar o ministro ao STF. A imprensa, inclusive, reverberava essa ideia o tempo inteiro. E é importante a gente sempre lembrar que o Tribunal Eleitoral nos proibia de falar a verdade a respeito do Lula, dizer que, obviamente, ele não ia fazer isso. Não só em relação a esse assunto, como em relação a todos os outros, né? O Lula fez full dayzinho falando que era cristão, o Lula disse que não era a favor do aborto, e nós não poderíamos falar nada a respeito disso sob pena, né? Sob pena de ser aí preso, de ser calado, enfim, de ter a sua liberdade de expressão cerceada. Olha, foi o Barroso que disse que o STF assumiu um caráter político e isso era um avanço? Foi ele, não foi? Olha, é isso, gente, é isso. A justiça do nosso país, a Suprema Corte do nosso país, ou seja, a maior entidade jurídica do nosso país, um dos poderes políticos do nosso país, tem membros que acham que a justiça assumir um caráter político é sinônimo de um desenvolvimento daquele órgão, é sinônimo de uma evolução daquele órgão, quando é justamente o oposto. Quanto mais política o Poder Judiciário for, quanto mais político os membros daquele poder forem,
pior para todo o país, pior para toda a República, pior para toda a democracia brasileira. Isso é o óbvio, isso é o evidente. Eles mesmos sabem disso. Mas só que é isso, a balança da justiça no país, infelizmente, pende à esquerda. É essa que é a realidade. Então, não me surpreende, né? Esse tipo de notícia na imprensa. Nós saberíamos que os avanços dos desmandos do STF seriam imensos nessa gestão petista, uma vez que eles se sentiriam muito mais à vontade, uma vez que aí haveria essa colaboração entre governo federal e STF, então não é uma surpresa para absolutamente ninguém. Agora, a grande questão é que esses caras é que são os verdadeiros antidemocráticos, esses caras é que são os verdadeiros tiranos. Eles, sim, acreditam que o poder tem que ser de cima para baixo, o poder tem que ser imposto, e se não fizer como eu quero, você é bloqueado de rede social, você é escanteado, você é marginalizado pela imprensa, você é exilado politicamente do teu país, você é preso. Nós temos pessoas presas porque elas criticaram o governo. Se isso não é uma ditadura, eu realmente preciso olhar de novo o dicionário Aurélio para ver lá qual que é o significado de ditadura. É inacreditável o desmonte que o Brasil está enfrentando. Só uma coisa. O Lula falou, né, que ele vai conhecer indicar alguma pessoa que ele ache correta, ache certa. Acho pouco provável que ele conheça alguém, né, que alguém do círculo dele tenha esse perfil, tenha essa característica. E é interessante dizer que, por incrível que pareça, a fala do Lula, ela está correta, é isso. Você não tem que ter como critério ser o seu crivo de indicação para qualquer cargo, se a pessoa é mulher, é homem, é preta, azul, amarelo, gay, não é esse que é o crivo. O crivo é a competência técnica, é domínio técnico, é competência técnica, é produtividade. Mas é interessante que quando é o Lula dizendo, eu estava assistindo ontem algum blogueiro que disse que o Lula era um homem negro, que disse que o Lula, eu vou repetir, que o Lula é um homem negro. Quando é o Lula falando esse tipo de coisa, quando é o Lula barrando isso, não tem problema algum. Porque, afinal de contas, né, o pai dos pobres, ele pode absolutamente tudo. É o duplo padrão da esquerda que acontece aí todos os dias. Os caras negam a razão na cara larga, né? Eles não conseguem montar uma linha argumentativa que tenha racionalidade, que tenha coerência. Eles negam o tempo todo a razão. São um bando de malucos. Pior é que eles estão no poder. Para ter acesso ao conteúdo exclusivo e na íntegra do nosso canal, basta assinar a plataforma do Fio Diário.